Vídeo de hoje do canal do Nicola repleto de informações de mercado e repercussão dos jogos da quarta-feira. Vou contar para você, por exemplo, que o zagueiro Maicon, que já foi especulado no Flamengo, no São Paulo e no Atlético Mineiro, está livre no mercado. Quero contar também sobre Alain Perriot, que não fica no Palmeiras e já foi oferecido para alguns clubes no Brasil. Bora contar também sobre Marinho. Tem uma informação de que um clube brasileiro fez proposta oficial ao Santos. Informação confirmada por uma pessoa muito importante no Peixe. Vou te dar detalhes dessa história daqui a pouquinho. Quero falar ainda sobre a classificação do Flamengo para a próxima fase da Copa do Brasil. Vamos atualizar como é que vai funcionar essa próxima fase. Bora contar também sobre os jogos na Série B, com vitória do Cruzeiro e derrota do Vasco da Gama. Vou explicar também sobre como é que funciona esse plano dos investidores para tentar salvar o Cruzeiro. E por último, mas não menos importante, um recado forte que Abel Ferreira deu aos jogadores mais jovens do Palmeiras, mesmo depois de vitória importante no Campeonato Brasileiro. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, como eu costumo fazer, é super importante pedir para vocês deixarem like, se inscreverem no canal e lembrar que o programa do Nicola dessa quinta-feira acontece assim que a bola parar de rolar para Brasil e Peru, jogo da Copa América. Por volta das 10h50 a gente vai estar no ar ao vivo para responder as suas perguntas, combinado? Bom, bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma última dica super importante. Hoje é dia de jogo da Seleção Brasileira, a segunda partida na Copa América e a 18 vai dar a você chance de ganhar prêmios em dinheiro sem gastar absolutamente nada. Quer saber como é que funciona, né? Bem simples. Basta dar seus palpites para perguntas que vão ser feitas ao longo de 4 fases. Antes do jogo, no início do primeiro tempo, no início do intervalo e no início do segundo tempo. Você vai assistindo a partida da seleção e respondendo através, por exemplo, do seu celular. Ganha aquele que responder mais perguntas certas e, por consequência, fizer mais pontos. Na partida contra a Venezuela fui bem e terminei em 14º. Importante, a 18 vai dar prêmios para os vencedores em todos os jogos da seleção na Copa América. E ainda vai ter um prêmio para aquele que acumular mais pontos ao longo de todas as partidas da seleção na competição. Viu que bacana? Você ainda pode convidar seus amigos para jogar em grupo e ganhar ainda mais prêmios. Então não perca essa chance, é só entrar no link que está na descrição desse vídeo, se cadastrar e começar a se divertir. Bora começar o vídeo falando sobre a Série B, que teve 2 jogos importantes de times grandes com resultados diferentes. Dentro de casa, o Vasco perdeu por 2-0 para o Avaí, que era até então lanterna da Série B, e isso causou uma enorme crise. Torcedores cobraram, pressionaram, jogaram coisas contra os carros dos atletas, enfim, clima muito ruim no Vasco da Gama. Já o Cruzeiro conseguiu sua primeira vitória na Série B, vitória por 1-0 contra a Ponte Preta em Campinas. O único gol da partida foi marcado pelo Bruno José. E nesse momento, na classificação geral da Série B, a gente tem Vasco, Cruzeiro e Avaí, todos empatados com 4 pontos. Quero aproveitar que falei sobre o Cruzeiro para explicar um pouquinho melhor como é que funciona essa ideia de alguns investidores ricos ligados ao Cruzeiro para tentar ajudar o clube. São 2 alternativas em que o Cruzeiro trabalha nesse momento. Haverá uma reunião na próxima segunda-feira para debater exatamente sobre esses 2 caminhos. A primeira possibilidade seria de fazer com que o Cruzeiro começasse do zero. O que significa isso? Fecha as portas e reinicia, possivelmente com outro nome, da última divisão do futebol mineiro e também do Campeonato Brasileiro. Essa seria a solução mais trágica. A outra alternativa que está sendo discutida é da transformação do Cruzeiro numa SA, numa sociedade anônima. Dessa maneira, o futebol seria completamente separado, por exemplo, do departamento social, sem nenhuma interferência do conselho administrativo. Tem também um projeto do Aquiles Diniz, que é ex-sócio do Banco Inter e um dos caras mais bem-sucedidos de Minas Gerais. Ele trabalha com um projeto que visa levantar um fundo de 500 milhões de reais, que seria decisivo na implantação da Cruzeiro SA. A ideia era que 500 cotas de R$1 milhão cada fosse lançada no mercado e as pessoas com capacidade financeira pudessem fazer esse investimento. O Cruzeiro se tornaria um clube profissional, uma SA, para tentar sair desse buraco.
Bora falar agora sobre o Palmeiras, que venceu bem o Juventude por 3-0 em Caxias do Sul. Primeiro tempo ruim, segundo tempo bom. E o Palmeiras conseguiu, especialmente nas bolas paradas, abrir enorme vantagem. Primeiro gol do Palmeiras marcado contra pelo William Matheus em cruzamento do Gustavo Scarpa. Segundo gol em novo cruzamento do Scarpa, o Daverson de volta ao time marcou de cabeça. O terceiro gol, com mais um passe do Scarpa, foi de Breno Lopes, o gol mais bonito da partida. Vitória importante, mas no vestiário pós-jogo, o Abel deu uma série de recados. E para mim os recados mais pesados foram destinados aos jovens atletas do Palmeiras. A impressão que deu é que o Abel anda bem incomodado com o fato deles estarem usando salto alto. Vê se você não pensa assim a partir do que disse o Abel. Abre aspas. Quando ganhamos a Libertadores e a Copa do Brasil com muitos guris, eu nunca sei qual vai ser a atitude dos guris no próximo ano. Se vão estar com os mesmos ouvidos e humildade que tinham antes, ou se vão estar com a cabeça pensando em outra coisa, ou se terão a humildade de ouvir como ouviram antes, fecha aspas. Ele prossegue, queremos que eles continuem humildes e pensar que ganhamos 0 até agora. Ganhamos a Libertadores e a Copa, mas ninguém quer saber. Hoje ganhamos e somos os melhores. Amanhã perdemos e somos todos uma porcaria, fecha aspas. Só para arrematar sobre o assunto Palmeiras. O presidente do clube, Maurício Gagliotti, deu uma entrevista ao Alex Miller ao longo da quarta-feira, antes da partida, assegurando que o Abel ficará no clube, que nem se discute a possibilidade de demissão do treinador, algo que eu venho contando para vocês há bastante tempo. Quero falar agora sobre um atleta que ainda é do Palmeiras, mas por muito pouco tempo, e a tendência é que jogue no futebol brasileiro. Alain Perriot pertence ao Verona e está emprestado ao Verdão até o fim desse mês. Completamente fora dos planos do Palmeiras, que precisaria pagar 1 milhão de euros ou mais ou menos 6 milhões de reais para ficar com o atleta em definitivo. O Palmeiras desistiu dessa compra por entender que os valores dos 6 milhões, além do salário, seriam muito altos. Só para que vocês entendam, até existe no contrato de empréstimo uma cláusula que obrigaria o Palmeiras a comprar o jogador se eles tivessem pelo menos 60% das partidas. Para que esse limite não seja atingido, o Palmeiras decidiu nem levar mais o Alain Perriot para as partidas. Ele não vai nem para o banco de reservas há 5 jogos. Completamente fora dos planos, já foi inclusive avisado. E a notícia nova que eu queria dividir com vocês é que o Perriot tem sido oferecido para clubes de futebol no Brasil. Eu sei de pelo menos 2. São Paulo e o Bahia receberam recentemente contatos de representantes do Perriot oferecendo as possibilidades de o atleta atuar a partir de 1º de julho. São Paulo avaliou, pensou, discutiu, mas entendeu que o custo e as características do jogador não se encaixariam ao que busca o Hernan Crespo. Em relação ao Bahia, ainda não tive um feedback de como é que pensam os dirigentes do Bahia. O tricolor buscava, pelo menos até a semana passada, um zagueiro. A contratação do Liger está praticamente definida junto ao Red Bull Bragantino. Só para completar, o Alain Perriot tem 27 anos de idade, formação quase toda no futebol italiano, mas ele quer voltar, quer ficar em definitivo no Brasil, tendo a oportunidade de passar mais tempo por aqui depois de quase uma temporada inteira com a camisa alviverde. Bora falar agora sobre o Flamengo. Em meio a jogos de Campeonato Brasileiro de Série A e Série B, o Flamengo foi o único que entrou em campo pela Copa do Brasil para enfrentar o Curitiba. Jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na semana passada o Flamengo em Curitiba já havia vencido por 1-0. Dessa vez no Rio de Janeiro fez 2-0 em cima do Coxa. Gols marcados por Vitinho e Bruno Henrique. Com os 2-0, o placar acumulado foi de 3-0 e o Flamengo foi o último dos 16 classificados para as oitavas de final. Sorteio da próxima fase acontece na próxima terça-feira na sede da CBF, quando a gente vai conhecer os confrontos. E são confrontos bem esperados, porque tem times de todas as divisões. São 10 equipes da Série A, 3 equipes da Série B, uma equipe da Série C e ainda 2 da quarta e última divisão do futebol brasileiro. Vale a lembrança de que todos que passaram as oitavas de final garantiram um prêmio da CBF de 2.700.000 reais. Esse valor, por exemplo, se aplica ao Flamengo. Vai ser muito bem recebido, especialmente nesse momento de enorme dificuldade financeira. Antes de mudar de assunto, só contar um comentário que foi feito por vários torcedores do Flamengo durante o programa do Nicola, da noite dessa quase madrugada de quarta para quinta-feira.
Tem torcedor rubro-negro festejando a ausência do Rogério Ceni nos últimos jogos. Lembrando que o Flamengo foi melhor sem ter o treinador do banco de reservas. O Rogério, se recuperando de Covid, comandou o time por telefone. E os rubro-negros, óbvio que em tom de brincadeira, estão sugerindo que continue dessa maneira. Quero trazer agora uma informação exclusiva que envolve o Santos e o Marinho. Conversei ao longo da quarta-feira com um dirigente bem importante do Peixe. Não vou dizer o nome porque ele não me autorizou a isso, mas esse dirigente assegurou que tem em mãos nesse momento uma proposta oficial de um clube brasileiro por Marinho. Tentei de todo jeito descobrir o clube. Perguntei sobre o estado, perguntei que campeonato disputa, se é rival do Santos, não consegui avançar absolutamente nada. A única informação que ele me deu foi de que o Santos recebeu em mãos uma proposta oficial de um clube brasileiro. Quis saber se o Santos aceitaria negociar o Marinho por 20 milhões de reais. E a resposta foi não. Esse dirigente lembrou que o Marinho, na temporada passada, foi considerado o rei da América, um dos grandes responsáveis por fazer o Santos vice-campeão da Libertadores. Então, por isso, qualquer negociação envolvendo o Marinho e clubes brasileiros certamente vai precisar de um valor superior a 30 milhões de reais. É também por isso que esse dirigente praticamente descarta a possibilidade de a proposta que ele tem em mãos se transformar numa negociação concreta. A tendência é que o Marinho permaneça no Peixe. Esse dirigente ainda me contou que existe um acordo verbal entre o atacante e o presidente do clube, o Andrés Rueda. Esse acordo é o seguinte: o Marinho procurou recentemente o presidente para lembrar que já está com 31 anos de idade e que ainda não conseguiu fazer um grande pé de meia. Até porque só passou a receber um salário um pouco melhor recentemente. No Santos ele ganha por volta de 400 mil reais. E o Marinho ouviu do Rueda que se pintar uma proposta do exterior muito, mas muito boa para ele, do ponto de vista financeiro, e for boa também para o Santos, vai haver negócio. Há esse compromisso verbal do Andrés Rueda em relação ao Marinho de liberar o atleta. É óbvio que vai se dar preferência para clubes do exterior. E a julgar pela pedida do Santos para clubes brasileiros, está completamente descartada qualquer negociação, ainda levando em consideração que exista essa oferta no momento. Só para completar, queria contar que a avaliação dos atuais dirigentes do Peixe em relação ao Marinho é a melhor possível, que é um cara que tem dado ótimos exemplos e tem comandado o vestiário do Santos, sempre de maneira positiva. Bora fechar o vídeo com uma notícia que pode interessar muito torcedor de clube de futebol brasileiro, especialmente para aqueles que buscam um zagueiro. Maicon, ex-jogador do São Paulo, do Porto, do Galatasaray, entre outros clubes, está livre no mercado. Há poucos dias ele rescindiu seu vínculo com o Al Nassr da Arábia Saudita. O Al Nassr é o mesmo clube que acaba de contratar o Mano Menezes, que fechou também com o Anderson Talisca e com o Abu Bakar. A ideia do Al Nassr é contratar jogadores bem grandes, bem valiosos. Um dos pretendidos é, por exemplo, o Paulinho. Caso o Paulinho consiga a rescisão do Guangzhou Evergrande, já tem em mãos uma proposta para se mudar para a Arábia Saudita, até por isso havia necessidade de o Maicon abrir espaço para esses estrangeiros. Maicon, que estava há 2 anos e meio no Al Nassr, conquistou uma série de títulos, mas também colecionou alguns problemas. No começo desse ano ele foi à Justiça, foi à FIFA, pedindo a rescisão do contrato por causa de salários atrasados. O Al Nassr acabou chegando a um acordo financeiro com ele permaneceu até a metade do ano, mas sem clima não houve a renovação do contrato. Pouco antes de gravar esse vídeo, conversei com um dos representantes do Maicon para saber se já havia propostas de clubes brasileiros. Ele lembrou de uma sondagem do São Paulo. Fui checar essa história com um dirigente do São Paulo e ele me contou que essa sondagem aconteceu no começo do ano, quando o Maicon tentava na justiça a rescisão do contrato. E já naquele momento o São Paulo se assustou com a pedida salarial. O Maicon se acostumou nos últimos anos, tanto no Galatasaray quanto no Al Nassr, com realidades financeiras incompatíveis com os clubes brasileiros. Então, se de fato ele, com 32 anos de idade, quiser voltar ao Brasil, vai precisar baixar bem sua pedida. Maicon, que nos últimos meses já teve seu nome especulado no próprio São Paulo, no Flamengo e no Atlético Mineiro. Embora a busca por zagueiros aconteça também em vários outros clubes. O Internacional não esconde que precisa de um zagueiro. Cheguei a contar para vocês nessa quarta que o Inter tem a intenção de contratar o Bruno Mendes, zagueiro que pertence ao Corinthians, e foi daí que surgiu o interesse ou a possibilidade de o Guerreiro se mudar para o Timão. Se você não acompanhou o vídeo, eu vou deixar o link para que você entenda melhor essa história. Enfim, tem uma série de clubes brasileiros que buscam um zagueiro e eu queria saber a sua opinião. O Maicon
ex-jogador do São Paulo, jogou Libertadores, jogou pelo Porto também, caberia no seu time do coração? Se sim, marque aí o nome do seu time e marque também os dirigentes para que eles tenham acesso a essa informação. Bom, pessoal, era tudo isso que eu queria dividir com vocês no vídeo dessa quinta-feira. Espero que tenham curtido e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Lembrando que a gente ainda volta com um vídeo no final da tarde e com o programa do Nicola ao vivo para responder a perguntas de vocês por volta das 10h50 da noite. Combinado? Até lá, tchau, tchau!